Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar as minhas leituras do mês de junho. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é a continuação de um livro que eu li anteriormente e foi um livro que eu gostei bastante de ler. E esse daqui é Entre Agora e Sempre. Para quem não sabe, deixa eu colocar desse lado. Para quem não sabe, ele é a continuação do livro Entre Agora e o Nunca. E foi um livro incrível, um livro assim que me comoveu bastante, é uma história muito legal, um romance muito gostoso de ler. E esse daqui, como eu disse, é a continuação. Para quem já leu o livro, nesse segundo ele só dá um salto alguns meses depois, né, da história anterior e continua narrando, né, a história entre a Karen, eu nunca sei falar o nome dessa menina, Karen e o Andrew. Então continua, né, contando a história do casal, que no primeiro livro foi uma história assim bem triste, né, com um final assim bem dramático, um final que rendeu muitos choros para muitas pessoas, inclusive para mim também. Mas o casal, né, continua junto aqui nessa história. E para quem leu o primeiro livro sabe, né, o que aconteceu no final, né, do primeiro livro, só que eu não posso entrar em muito detalhes, porque senão eu vou fazer spoiler. Então a história deles continua nesse livro. O que eu achei desse livro aqui, gente, é o seguinte, ele já começa logo de cara, né, com uma grande tragédia, né. No anterior a tragédia ficou pro final, nesse daqui já começa já com uma tragédia. Então a Karen, né, acaba entrando em depressão e acaba buscando outras válvulas de escape para a depressão dela devido a essa tragédia, né, que acontece aqui na vida dela, na vida do casal. E o Andrew, né, pra tentar ajudar a sua amada, tentar recompor o psicológico dela, ele propõe que eles voltem pra estrada, né. Pra quem leu o primeiro livro sabe que eles se conheceram na estrada, então ele propõe que eles voltem a viajar junto, que eles vivam de novo momentos que eles viveram juntos na estrada, então eles voltam de novo pra estrada. Então 80% do livro... 70% do livro é os dois na estrada, passando pelos mesmos lugares que eles estiveram antes, né, quando se conheceram, tentando viver, né, tentando resgatar, né, alguns sentimentos que possam dar força, né, pra Karen. E então, a maioria do livro é na estrada mesmo, e eles voltam a cantar, né, na noite, viver, né, as aventuras deles. O que eu achei desse livro, gente, é o seguinte, eu gostei mais do primeiro, o primeiro me prendeu mais, o primeiro foi uma leitura, assim, que eu li mais rápido, foi uma leitura, assim, super agradável. Esse daqui eu já não gostei tanto, achei que é uma história muito enrolada, eu achei que a autora quis dar uma enrolada na história, quis chover no molhado e eu não gostei. O livro se arrasta muito devagar, ele demora pra engrenar. E quando, né, já está no finalmente do livro que a história começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então eu achei bem enrolada essa história. Eu acho que é o seguinte, assim, fazendo um balanço geral entre o primeiro e o segundo livro, é que se a autora tivesse só escrito o primeiro e ter terminado ali, a história estava incrível, maravilhosa. A continuação não foi bem feita e eu não gostei do segundo livro, infelizmente, por conta dessa enrolação mesmo. E não teve, assim, grandes novidades no segundo livro, não teve aquele grande final como teve no primeiro e não gostei tanto como eu gostei do primeiro, mas fica aqui a dica, né, pra quem gosta, né, e pra quem se interessa, né, por esse tipo de leitura, por esse tipo de abordagem, pode ser que vocês gostem, né, da leitura. Eu, sinceramente, não gostei tanto. Não vou dizer que eu odiei, assim, mas eu não gostei tanto. Tanto é que esse livro aqui, gente, pra ser bem sincera com vocês, eu praticamente passei o mês de junho inteiro pra ler esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler no mês de junho. E a história assim, tava tão arrastada, que eu peguei um outro livro pra ler pra não perder tanto tempo assim. E todo livro que eu pegava pra ler, intercalando com esse, eu terminava, né, o outro livro e nunca terminava esse. Então foi um livro difícil, assim, de terminar a leitura, sinceramente. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês
Ele faz parte de uma série de livros que eu tenho acompanhado e eu gosto bastante. Esse daqui é A Paixão Irresistível. Ele faz parte da série do Cretino Irresistível, para quem não conhece. E entre um lançamento e o outro, eles estão lançando esses livros mais finos, com uma história mais breve. E tanto é que é o caso dessa história aqui, que é contada somente no período de uma noite, que é a noite de despedida de solteiro do Benedict, que ele vai se casar com a Chloe. Pra quem acompanha, né, a série sabe de quem eu estou falando. Então é a noite de despedida dele, então ele reúne, né, os seus amigos para viver a noite dos meninos, né, e essa despedida em Las Vegas. E conta só as aventuras dele nessa despedida de solteiro. E para quem pensa, né, que ele vai viver essa despedida somente com seus amigos, você está completamente enganada. Assim, é um livro bem interessante, um livro bem breve. Para quem acompanha a série vai gostar dessa leitura. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é uma distopia. Pra falar a verdade, no mês de junho eu acabei lendo 2 distopias e foram, assim, distopias bem agradáveis. Essa daqui acabou me pegando de surpresa. Ela tem uma história, assim, bem dinâmica, mas é uma história, assim, bem complexa. Eu estou falando do livro Lua de Larvas, da autora Sally Gardner. Esse livro, ele é focado para o público infanto-juvenil. Tanto é que a capa dele, né, é bem focada mesmo para esse público. Só que é uma capa que te engana. Eu, sinceramente, achei que o livro, mesmo sendo focado para esse público, não deveria, porque ele tem algumas cenas fortes, algumas cenas bem chocantes, que eu acho que não deveria ser para esse público, não. Mas, assim, é uma opinião pessoal minha. Então, o livro, ele se passa numa sociedade distópica, onde o governo é muito autoritário, onde o governo comanda tudo, onde o governo tem olhos em todos os lugares. E o protagonista dessa história é um menino, o nome dele é Standish. É um menino que tem um olho de cada cor mesmo, igual aqui a capa do livro. É um menino que sofre de dislexia. Ele não consegue aprender muitas coisas na escola, tanto é que às vezes ele se acha muito burro. É um menino que sofre bullying constantemente, não só por parte dos seus colegas, mas também por parte dos professores. É uma escola assim que tem muita violência. E o Standish, ele tem um grande amigo, que é o Hector, que é um menino assim que pro Standish é o centro da vida dele, é o herói dele, porque o Hector tem todos os atributos que ele não tem. É um menino inteligente, é um menino que enfrenta os problemas, é um menino que sempre defendeu o Standish. Então, assim, eles têm uma amizade muito grande, uma ligação muito grande. E no começo do livro você percebe que, como ele é narrado em primeira pessoa, o Standish acaba te contando histórias lá do passado, o que aconteceu lá no passado até culminar com o momento final do livro, ao qual tem um grande clímax no livro e acaba se encerrando a história. Então você volta lá atrás no tempo juntamente com ele e você volta para o tempo onde ele conheceu o Hector, onde ele conheceu a família do Hector, como foi o início da amizade dele. Então ele volta lá atrás contando a história. E como eu disse, gente, o governo, que é um governo muito autoritário, que comanda tudo, acaba fazendo coisas assim escondidas, coisas assim ocultas. Tanto é que o pai dele e a mãe dele, quando ele era menor, eles foram levados por algum motivo, eles fizeram alguma coisa errada que o governo não gostou, então eles foram levados e não se sabe qual o fim que eles levaram. E hoje ele vive com o pai dele. Ele vive no setor 7, dá a entender que as pessoas vivem em setores divididos, e todas as pessoas que vivem no setor 7, dá a entender que são pessoas assim excluídas, são pessoas que fizeram alguma coisa de errado, e são pessoas que estão ali para serem monitoradas pelo governo. Então, a todo momento, a todo instante, assim, eles têm que tomar cuidado, porque sempre tem um infiltrado do governo, sempre tem alguma pessoa de olho neles. E é um setor bem sofrido, é um setor onde as pessoas passam muita fome, são privadas de muitas coisas, e é bem difícil para ele vive com seu avô. E ele percebe, né, que o avô dele, você percebe também que ele, apesar de ser uma pessoa idosa, é uma pessoa que esconde muita coisa também, é uma pessoa que esconde muitos segredos, esconde uma força muito grande também, né? Durante a leitura do livro, no final do livro, você percebe que o avô dele não é tão frágil assim, ele parece ser uma pessoa frágil, mas não é tão frágil assim. E o Standish tenta entender, né, por que os pais dele foram levados, e o amigo dele, o Hector, também foi levado pelo governo.
por conta de um acontecimento que eu acho que não é interessante eu contar pra vocês. Em determinado momento, né, acontece alguma coisa no livro que o Hector e a família dele acaba sendo levada também, e o Standish não entende o que aconteceu, ele busca respostas para isso, ele sente muita saudade do amigo dele, e junto com o avô deles, eles têm um segredo. É um segredo assim muito grande. No começo você não entende assim muito bem a história, você não entende muito bem esse segredo, mas durante o desenrolar do livro as peças vão sendo montadas e você acaba entendendo. Esse livro se passa em 1950 e poucos, na época da corrida espacial. Então, assim, a sociedade, né, o foco da sociedade tá virada, tá focada, né, a viagem que o homem, né, fará para a Lua. Então, é focada a história, né, tanto é que é Lua de Larvas, né, então é uma analogia, né, à corrida espacial. E a Larvas vocês vão entender lendo a história, né, porque o Standish, gente, eu entendi o quê? Que mesmo ele tendo dislexia, ele tem uma cabeça muito complexa. Como esse livro é narrado em primeira pessoa, você acaba entendendo o universo dele, você acaba entendendo o mundo dele e a cabecinha dele. E mesmo tendo dislexia, mesmo tendo dificuldade de aprendizado, você percebe que ele é um menino complexo, que ele tem pensamentos complexos. Às vezes ele tem uns pensamentos meio viajados, assim, sabe? Às vezes ele faz umas associações meio viajadas mesmo, mas ele é um menino, assim, que esconde uma inteligência interior muito grande. É um menino, assim, muito destemido, e ele tem, assim, um poder, assim, de querer as coisas diferentes, e ao mesmo tempo ele consegue fazer de conta que ele é só mais um no meio de todos. E às vezes a máscara que ele se veste, né, por ele ter dislexia, né, de ser burro, às vezes essa máscara acaba defendendo ele de muita coisa, e ele vive ali naquele mundo dele complexo, aquele mundo viajado. Mas assim, é um livro bem interessante, gente. Ele tem umas figuras aqui, ó. As figuras, na verdade, começam te contando uma história. Depois você vai entendendo, ó. Começa com uma mosquinha. Depois você vê o pedacinho do rato, ó, que vai aparecendo. E até aqui na borda, que vai contando uma história também, até culminar no fim aqui dessa historinha também. São capítulos breves. Você lê super rapidinho, você lê esse livro aqui em uma sentada, de tão rápido que ele é. É uma leitura bem fluida, você fica muito interessado para saber o final da história. E assim, eu gostei do final, ao mesmo tempo eu não gostei. Eu gostei da intenção do final desse livro, a intenção é muito boa, só que eu fiquei assim, meio triste, sabe, com culminada a história. Eu não queria que terminasse a história dessa maneira. E um final bem, assim, interessante que teve nesse livro é que o Standish acabou descobrindo o amor, assim, de uma forma muito bonita e de uma forma, assim, até surpreendente para ele. Até ele surpreendeu com a descoberta do amor que ele teve no final do livro. E é um livro bem interessante, gente, assim, é uma distopia, assim, bem legal. Às vezes é bem eletrizante, assim, porque como o governo comanda tudo, como a todo momento eles são monitorados, assim, você fica naquela angústia junto com eles, sabe? Naquele medo, naquela angústia, mas, assim, é bem legal. Gostei bastante desse livro, é bem interessante, é uma abordagem nova, é uma leitura nova. Ele fala um pouco sobre conspiração e às vezes te faz pensar em muitas coisas. Eu super indico a leitura desse livro. Agora vamos à melação do mês, né? Vamos aos romances do mês. Esse livro aqui é um romance. É um chick lit. E é bem interessante, eu dei muita risada lendo esse livro. Nossa, esse livro é muito legal, é um livro bem gostoso, você lê super rapidinho. É o tipo de livro que eu gosto, sabe, gente? Tem pitada de romance, ao mesmo tempo é um livro quente, ao mesmo tempo ele tem comédia. É uma comédia romântica, assim, bem à lá Sessão da Tarde mesmo. Estou falando de Casamento por Conveniência, que é um chick lit. O chick lit, assim, super divertido, super gostoso de ler. Eu ri a beça lendo esse livro, li super rápido, adorei demais. Me apaixonei demais pelo casal. Esse livro aqui conta a história do Nick e da Alexa. Que os dois têm um problema, gente. E os dois conseguem resolver o problema junto. A Alexa,
é uma menina, assim, independente, que ela sonha com o príncipe encantado, ela sonha ter filhos, ela sonha casar por amor. E ela tem um problema, ela precisa ajudar a mãe dela, a família dela, na verdade, que é uma família muito unida, uma família que sempre esteve junto, mas que estão passando por dificuldades financeiras. Então, a Alexia precisa, assim, arrumar um marido rico para resolver todos os seus problemas, mas ela quer casar por amor. E o livro, assim, gente, por ele ser um chiclete, é claro, né? Ele tem que ter a bendita da comédia. É bem interessante porque no começo do livro, a Alexa, ela faz tipo uma simpatia para conseguir um marido e ela faz uma listinha de todos os atributos que ela quer nesse marido. E do outro lado, nós temos o Nick, que é um jovem, né? Um empresário que precisa se casar também, porque ele recebeu a herança do tio dele, né? Ele trabalha numa empresa muito conceituada há muitos anos e o tio dele faleceu e deixou todo o comando da empresa para ele, mas por uma condição, se ele se casar. E se ele ficar casado 1 ano, né, a empresa realmente será dele. Então, assim, é uma coisa que ele lutou pela vida dele inteira, ele dedicou a vida dele a essa empresa e ele não quer perder, né, essa empresa de forma alguma, então ele tem que se casar. E o Nick também faz uma listinha do que ele quer numa mulher. E é totalmente diferente, né, da listinha da Alexa. Só que os dois, né, em algum momento eles se reencontram. Porque o Nick, ele é irmão da melhor amiga da Alexia. E eles acabam entrando no acordo deles se casarem, né, para ambos conseguirem o que querem, né. Ela precisa do dinheiro para resolver o problema da família dela e ele precisa se casar, né, para conseguir a herança dele. Então eles acabam unindo forças e acabam se casando. E é claro, né, inevitável, né, eles acabam se apaixonando, mas assim, as coisas não são fáceis, nem por Nick e nem pra Alexa, porque atrás disso sempre tem um segredinho ou outro, né, na história, e é um romance divertidíssimo, é um romance, assim, ao mesmo tempo que ele é água com açúcar, ele é um romance quente, uma história muito divertida, gostei demais, super indico a leitura desse livro, ele é bem fininho, você lê super rápido, acho que eu li em 1 dia e meio, adorei demais, super indico a leitura desse livro. Para você que gosta, né, de um romance e gosta de uma diversão, você vai gostar dessa combinação. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é a segunda distopia que eu li no mês de junho. É uma distopia bem interessante, gostei demais desse livro. Eu estou falando do livro Partias, do autor Dan Els. Esse livro se passa também numa sociedade distópica, só que é numa era onde a sociedade está vivendo o pós-guerra, onde tudo foi destruído, onde as cidades foram destruídas, grande parte da população foi dizimada por conta de um vírus, e você começa a entender como tudo aconteceu. Os Partials, na verdade, eles são super-humanos que foram criados em laboratórios, eles são super soldados que o governo criou realmente para combater uma outra guerra, né, com outro país. E depois, né, que eles ganharam a guerra, eles meio que deixaram de lado os Partials e eles acabaram se rebelando, acabaram se revoltando e acabaram, né, se virando contra os seus criadores. E aí surgiu a Grande Guerra e durante essa guerra esse vírus, né, o RM, acabou surgindo, né, e matou grande parte da população. Acho que 90 e poucos % da população mundial morreu por conta dessa guerra. E hoje, né, o livro, né, conta a história no tempo presente, onde se passaram 11 anos dessa guerra, e essa guerra deixou muitas marcas, e por conta desse vírus, só algumas pessoas que vivem são imunes a esse vírus, e esse vírus acabou trazendo grande tragédia para as pessoas, porque todo bebê que nasce morre, ele vive poucos dias, ele não consegue viver por conta desse vírus e acaba morrendo. E o governo, né, que na verdade é governado pelo Senado, onde tem, né, os senadores, né, que comanda a sociedade, que manda e desmanda e tudo, acaba criando uma lei que é chamada Lei da Esperança, que é uma lei que fala que toda menina
Ao completar 18 anos, ela tem que engravidar, ela é obrigada a engravidar, seja pelo método normal, né, com seu parceiro, ou o método artificial, ela é obrigada a engravidar, porque a única esperança deles para que a humanidade continue são os filhos, né, são essas crianças. Então, eles querem que as mulheres tenham filhos e eles ficam estudando, monitorando, tentando descobrir uma cura para esse vírus. E a protagonista, né, da história, que se chama Kira, ela tem 16 anos, ela é estudante de medicina e ela faz estágio num grande hospital da cidade onde ela vive, e ela é uma das responsáveis por monitorar os bebês quando eles nascem, medir a temperatura, ficar de olho naqueles bebês, anotar assim minuciosamente todos os momentos desse bebê, para eles tentarem descobrir uma maneira de curar a sociedade, né, se ver livre desse vírus. Só que a Kira não aguenta mais essa vida, e quando, né, a amiga dela, a melhor amiga dela, acaba engravidando, aí que ela corre contra o tempo para descobrir uma cura para esse vírus, porque ela não quer, né, que a sua amiga perca o bebê, e ela não aguenta mais ver o bebê morrendo. E a Kira acaba tendo uma ideia de capturar um Partios para estudar, porque os Partios, eles são imunes ao vírus RM, então ela quer estudar o Partios para descobrir a cura. Só que os Partios, depois, né, dessa guerra, eles acabaram desaparecendo. E eles nem sabem se eles existem ainda ou não. Então ela vai até o governo, pede autorização para o governo para estar capturando um Partios, só que o governo não dá autorização para ela. E como a Kira, gente, ela faz de dia, ela é estagiária no hospital, e à noite ela é tipo uma soldada voluntária do governo, que eles têm, né, alguns soldados que fazem algumas rondas para proteger a cidade, para combater também alguns rebeldes, porque no livro tem alguns rebeldes, que são o pessoal da Voz, que é contra o governo. Então ela também, durante a noite, eles ficam monitorando a cidade e protegendo a cidade contra os rebeldes e contra também possíveis, né, ataques dos Partios. Então, como a Kira também é uma soldada, ela tem todos os atributos e ela tem meios para capturar um Partios, só que o governo não autoriza. Então ela junta com seus amigos soldados, que ela tem alguns amigos que também fazem essas rondas, e junto eles vão para Nova York capturar um Partios. E ela consegue capturar um, e ela começa a estudar esse Partios para descobrir a cura pro RM. E quando ela tá quase descobrindo a cura pro RM, acaba acontecendo uma coisa aqui na história que é meio complicado. E esse livro é muito legal. Não vou me adentrar muito na história, não vou continuar contando muito sobre essa história, mas assim, é uma distopia bem interessante, é bem formada, bem estruturada. A única ressalva que eu tenho para esse livro, gente, é assim: ele só começa a engrenar e ficar eletrizante, ficar de um jeito que uma distopia deve ser, lá pela metade do livro. Então você tem que ter paciência, porque o começo é enrolado, sabe? O começo ele não flui da maneira que deveria fluir, que você gostaria que fluísse. E eu senti um pouquinho de falta também, assim... esse livro dá alguns indícios de romance, mas o foco dele não é o romance, tá? Eu acho que o romance vai ficar mais bem visível no segundo livro. Tanto é que eu já comprei o segundo livro, olha aqui a capa dele. Não comecei a ler ainda, vou começar a ler no mês de julho, que é Os Fragmentos. Então vai continuar, né, contando a história da nossa protagonista, né, da nossa heroína aqui. Espero que aqui o romance se desenrole um pouquinho mais. Mas esse livro é bem interessante. Só peço que você tenha paciência, porque eu comecei enroladinho mesmo, tá? Porque ele tá te apresentando a história, tá te contando como foi a guerra, até ele desenrolar, engrenar e ficar do jeito que você gosta. Vale a pena, porque quando ele engrena legal e a história fica muito interessante. E é um livro bem interessante, super indico a leitura desse livro. Agora, o primeiro livro, que é O Ganhador do Mês de Junho. Não vou falar muito sobre ele, porque assim, eu já fiz um vídeo contando a história desse livro. Eu estou falando do Cante Pra Eu Dormir, da autora Angela Morrison, que é um livro bem legal, que é um drama que eu li assim, eu me apaixonei demais pela história. É uma história que me marcou muito, é uma história assim que me ganhou, e é um livro que eu super indico a leitura. Não vou me adentrar muito na história, mas eu vou deixar a descrição e o link do vídeo.
Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você possa acessar e para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa história. Não estranhe, tá, gente, que no final desse vídeo que eu falei sobre esse livro, ele acaba sendo cortado assim do nada, porque eu me emocionei tanto com a história, gente, que eu comecei a chorar e não tinha como eu continuar gravando o livro, porque eu fiquei inchada, fiquei assim, não deu certo. A resenha, né, desse livro, ele é cortado assim, drasticamente. Eu nem me despedi de vocês no vídeo, até peço desculpa por isso, mas eu não tive condições de gravar o restante do vídeo por conta da emoção mesmo, sabe? Deu um aperto no peito. Eu fui ler um trecho do livro no vídeo, não deu muito certo porque eu comecei a chorar. E é um livro incrível, é um livro muito lindo, é um livro muito fofo, é uma história muito incrível. E o que mais, assim, eu gostei nesse livro, o que mais me ganhou desse livro, que foi, assim, a última flechada no meu coração, é que esse livro é baseado numa história verdadeira, numa história real, e numa história de um garoto, assim, que me encantou demais e que me ganhou, sabe? Então, eu super indico a leitura desse livro, mesmo ele sendo um drama, assim, vale a pena ler. E é uma história muito bonita, é uma história de vida, assim, super bonita, que vale muito a pena você ler. Então, esses foram os livros que eu li no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Se você leu algum desses livros, por favor, não deixe de compartilhar sua opinião conosco. Por favor, não deixe de comentar. Se você gostou do vídeo, por favor, dê uma favoritada no vídeo, que ajuda também na divulgação. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e também que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on back.